em direção. Desejos por trás de desejos, por tanto te odiar. E por isso tentar, por isso trabalhar, por isso roubar. Por mais forte que seja, você está aqui. Dinheiro. Boa noite. João já perdeu 1 ponto na média por ter chamado Dead Fish de Emocore. Não tenho a menor ideia do que se trata todo esse movimento, né? Isso é uma afronta completa, né? A importância desse grupo capixaba para a história do punk e do hardcore brasileiro, né? Assim como Cólera antes, assim como Gritando HC antes, né? Tá. E aí, boa noite a todos. Vamos nos organizando aí. Pouca gente, hein? 19 pessoas. Será que vou ter que começar a fazer chamada nessa sala? Acho que é possível, hein? Acho que eu vou ter que começar a fazer. Mas eu gosto de fazer chamada aleatória. Não, João, não tá saindo seu som, não. Seu som não tá saindo, não. Fez até um chiado aqui agora, mas não saiu o som, não. Beleza. E aí, deram uma estudada? Deram uma estudada semana passada no Lutero e no Schleiermacher? Alguma dúvida ainda? Alguma questão sobre nossa aula passada? Que a gente estava na hermenêutica religiosa e agora a gente vai passar para a hermenêutica filosófica, né? A gente vai fazer a virada para a hermenêutica filosófica. Então, qualquer dúvida aí, me digam. Se tiverem alguma dúvida. Verdade e método. Cadê o verdade e método? Verdade e método. Hans-Georg Gadamer. Aqui está. Realmente o tenho em PDF. Já estou enviando para o WhatsApp de vocês, mas obviamente também colocarei no João, chegou a fazer um barulho aqui, mas não chegou a dar pra ouvir Dando nada. pra ouvir? Tá, Nathalie, te ouço. Então, o meu tá normal, Júnior. Você viu ali na função do microfone? Às vezes você tava usando fone e acabou mudando. Pode ser ver ali no microfone, às vezes porque tá lá, escolha o microfone. Tem microfone USB, microfone do próprio computador, o mesmo do sistema. Às vezes isso daí que vai dar, que vai mudar. Alô, som, estão me ouvindo agora? Agora foi. Ah, tá, eu acho que estava mal conectado. Agora, Fernando, você tá algum dia na faculdade à tarde? Tô na maioria dos dias.
Você tem horário para fazer um atendimento aí para aluno? Sim, sim. Sem Fica dúvida. melhor para você na quarta ou na quinta? Deixa eu ver aqui como que eu vou ter alguma reunião amanhã. Quinta é melhor, quinta é mais tranquilo. Beleza, então. Mais ou menos que horário? Tô lá a partir da 1. A partir da 1 eu tô lá. Então, beleza. Eu vou dar um pulo lá. Eu tô precisando de um help do professor de filosofia. Entendi. Tô com Pior que eu material tenho aí. Precisava de uma força. Tá certo. É coisa de direitos humanos. Beleza, então. Quinta-feira eu Material tô que eu lá, tá? peguei. Você chega lá Beleza. umas 2 horas, certo que eu tô lá. Beleza, então, Fernando. Daí eu te azucrino por lá. Beleza, então. Bom, pessoal, já mandei no WhatsApp de vocês aí, tá? O livro do Gadamer, que é o autor que a gente vai estar vendo hoje. Já estou entrando aqui também no AVA, para também colocar para vocês. Filosofia para o 6º semestre noturno. Já estou colocando aqui também. E agora a gente tem a gente vai fazer uma passagem agora aqui, né, da hermenêutica religiosa, que é onde nasce a ideia da hermenêutica, né, que a gente falou lá passado, que a gente falou basicamente do Schleiermacher, e a gente falou também do Lutero, né, o Lutero sendo o inaugurador dessa estrutura, né, para uma ideia mais equivalente a reforma, né, a reforma luterana, a reforma da igreja pós-católica. E agora a gente vai finalmente chegar nos autores que vão aproveitar essa estrutura do que foi utilizado por todos os hermeneutas religiosos, né? Claro, pessoal, vejam só, é importante eu colocar para vocês que eu trouxe para vocês tanto o Lutero quanto o Schleiermacher, que essencialmente são hermeneutas da Reforma, né? Da Reforma Protestante. Os livros já estão no AVA, tá? Da Reforma Protestante. É óbvio que existiram diversas reformas e contra-reformas da Igreja, né? Inclusive, existe a hermenêutica católica também. Tá? Eu utilizei tanto o Lutero quanto o Schleiermacher, que são da tradição protestante, por uma conveniência mesmo, né? Por uma conveniência para a nossa metodologia aqui, justamente porque é mais fácil enxergar a hermenêutica a partir do ponto de vista dos protestantes, né? Mas, claro, existiu também todo o movimento de hermenêutica católica, existem todos os movimentos de reestruturação, de reinterpretação católica. Então, não está adstrito religiosamente só ao protestantismo, né? E muito menos só ao cristianismo, né? A gente tem também a escola da hermenêutica judaica, a gente tem a própria ideia do judaísmo moderno, né? Vamos falar, com todas as novas interpretações da lei escrita, né? Também entra na estrutura da hermenêutica religiosa. Só que eu preferi trazer para vocês aqui a ideia da reforma protestante, justamente porque a reforma protestante traz uma facilidade de a gente enxergar o motivo pelo qual a hermenêutica foi trazida por eles, né? Existia um intento, uma intenção específica desses hermeneutas da reforma protestante que justificavam uma nova forma de leitura das escrituras sagradas do cristianismo, né? Então, mas claro, se vocês forem se aprofundar nisso, vocês vão ver que existem hermeneutas em toda a estrutura religiosa. A hermenêutica e a exegese são escolas da religião, são escolas teológicas, né? A filosofia emprestou a hermenêutica para
a estrutura da filosofia, da leitura filosófica, já adaptada, né? E o direito emprestou, por meio da filosofia, uma forma readaptada daquela filosofia da hermenêutica teológica, né? O grande berço da hermenêutica está na teologia, e o que vem depois são releituras, né? Tanto na filosófica quanto na hermenêutica do direito. Mas, para fazer essa virada, né, a gente já começa a entrar num ambiente aqui da hermenêutica filosófica, né? E, pessoal, algumas ponderações devem ser interessantes, porque é engraçado até, porque a escola filosófica que traz para a Idade Moderna, que traz de volta a hermenêutica como uma função importante, que bebe muito na hermenêutica religiosa, é uma escola filosófica predominantemente ateia, né? Que é o existencialismo, né? Vocês já devem ter ouvido falar do existencialismo em algum momento da vida de vocês, né? O existencialismo muito marcado ali, talvez o mais popular dos existencialistas seja o Sartre, talvez, né? Autor bem interessante para se ler. Não tem muito a ver com o nosso curso aqui, né? Não que não dê para ser utilizado no direito, mas não vai ser lido pela gente, porque ele não tem uma relação muito forte com o que a gente está estudando aqui. Mas o existencialismo, com essa perspectiva existencialista de trazer de volta a atenção para o sujeito, né, expandir a racionalidade para um ilimitado filosófico, né? Porque até então, meus caros, a gente pode entender da seguinte forma, para tentar resumir o que a gente vai encontrar no existencialismo, né? Porque a gente passou por uma ultra-racionalidade depois de Hegel e depois de Kant, né? Essa cientificidade da razão, a necessidade de fundamento metodológico, formal e científico da racionalidade. Então, a gente sempre começa a tratar muito o sujeito, a humanidade, a racionalidade do plano fenomenológico, ou seja, de um afastamento. Então, o sujeito ele passa a ser, a pessoa, ela passa a ser um objeto de observação filosófica, né? A partir ali do século XVI e do século XVII. E a contra-escola do racionalismo, né, é a escola trágica, né? O que vem sendo muito bem marcada pelo Schopenhauer ali no niilismo, né? Muita gente coloca o Nietzsche dentro do niilismo, mas há certas contradições, mas o Nietzsche também se apresentando dentro de uma função crítica à racionalidade. E, por outro lado, essa ideia da tragédia, né? Da tragédia moderna, da tragédia niilista, ela tem mais o espaço da limitação da humanidade, né? Da inerente e da impossibilidade, da incontornabilidade da finitude humana, né? Então, praticamente dizendo que toda essa cientificidade da racionalidade é inútil, né? Em tentar achar lógica para uma racionalidade limitada que a humanidade tem. Mas a gente tinha basicamente, predominantemente, a fenomenologia racional e, por outro lado, uma escola trágica, né, niilista, sobre o sujeito. E o existencialismo vem tentar, por muita influência, muita mesmo, o existencialismo é uma escola filosófica com muita influência da psicologia, das ciências sociais, principalmente do sentido da psicologia, né? Muito, a Rosilda está aí, muito provavelmente ela já deve ter estudado muito alguns existencialistas na vida acadêmica, porque a filosofia existencialista sempre se ligou muito aos critérios não psiquiátricos, mas os critérios críticos da mente, né? Para tentar dar uma expansão sobre a própria existência do sujeito, tirar o sujeito dessa ideia de uma observação de terceiro, de uma observação fenomenológica e dessa cientificidade como se fosse um objeto de estudo, mas sim da capacidade de expansão do sujeito a partir dele mesmo. Então, tentativa de um sujeito mais amplo quanto à sua própria existência, né? Tentar fazer um esboço ali da teoria das emoções, da superação das pulsões, enfim, a gente vai ter no existencialismo essa escola. E para o existencialismo conseguir trazer para a filosofia essa escola, sem ignorar a evolução da filosofia,
eles foram aqueles que começaram a trazer a ideia da hermenêutica, né? A hermenêutica serviu muito para os existencialistas para poderem se permitir a interpretar fora da regra do método acadêmico em vigor daquele momento certas leituras. Porque todos vocês sabem, a gente já discutiu isso, depois, principalmente do método cartesiano de leitura filosófica, do método, a gente passou ali do século XVI, XVII até o século XX com uma norma filosófica acadêmica muito rígida quanto à leitura da filosofia. Então, basicamente, a filosofia era lida muito pelo critério da razão, muito pelo critério da fundamentação hipotética, da dedução hipotética do objeto. E o existencialismo quis dar... Lembra que a gente falou na aula passada daquela ideia da chave hermenêutica do Lutero? Que Lutero passava a ler, por exemplo, o Antigo Testamento pela chave de Cristo, né? Agora, o existencialismo vai tentar, a partir dessa possibilidade de expansão mental da humanidade, né, ler toda a filosofia antiga, toda a filosofia medieval, por uma chave de superação da própria humanidade, de superação racional. E como o método cartesiano, o método kantiano, o método hegeliano exigia um critério muito racional para a interpretação dessas fontes, perdão, o existencialismo fala, não, a gente precisa rever uma possibilidade interpretativa de textos, uma possibilidade interpretativa para a gente sair dessa prisão racional que é a racionalidade, né, a filosofia moderna. E assim o fez. Então os existencialistas, principalmente o Heidegger, né, que a gente vai falar um pouco dele na aula que vem, provavelmente, não sei se hoje vai dar tempo. Heidegger talvez seja um dos pontos centrais da hermenêutica filosófica aqui, um autor extremamente difícil, que a gente não vai se aprofundar tanto nele, porque Heidegger é um curso, né? Um autor extremamente polêmico, filiado ao partido nazista, né? E ao mesmo tempo com uma relação muito grande com outros filósofos judeus, né? Teve uma relação bem conturbada com a Hannah Arendt, né? Então, é um filósofo muito interessante de se ler, mas ao mesmo tempo muito, muito complexo. É um mistério ainda para a academia, em muitos pontos, o Heidegger. E ele é o principal a trazer fazer essa releitura da hermenêutica dentro do existencialismo, né? Mas antes de falar do Heidegger, né, a gente talvez precise ensaiar primeiro aquele responsável por, de fato, propor a hermenêutica na filosofia, né? Que é o Hans-Georg Gadamer, né? Gadamer é o nosso tema de hoje, que foi inclusive o livro dele, né, Verdade e Método, que eu postei para vocês lá, para quem tiver interesse. É um livro extremamente importante para o direito, a teoria jurídica que usa muito a hermenêutica, que é a teoria jurídica, a linha da teoria jurídica da modernidade, né, que preza muito pela hermenêutica, tem esse livro sempre como referência bem pontual, bem importante. O Gadamer é um autor que tem uma preocupação metodológica, né, tem uma preocupação bem metodológica com o que seria essa hermenêutica e também refletir sobre como que é possível fazer hermenêutica sem se render a métodos ultra-racionalistas e tão metódicos quanto a filosofia kantiana. E é isso que a gente pretende observar aqui, de certa forma. Bem, algum comentário, alguma questão? Beleza. Bom, meus caros, então tá. Acho que dá para escrever alguma coisinha aqui para deixar mais tranquilo para todo mundo. Então, quando a gente fala de Hans-Georg Gadamer, obviamente um alemão, né? Obviamente um alemão,
viveu mais de 100 anos. Nasceu em 1900, morreu em 2002, se eu não me engano. A gente pode colocar da seguinte forma. O Gadamer tem uma proposta bem grande, que é até complicado a gente falar. Que ele tem uma proposta de teoria da verdade. Ele tem uma proposta de teoria da verdade. Calma, que a gente vai ver o que significa essa verdade dentro de Gadamer aqui, né? Mas ele propõe, a partir de tudo, né? Talvez é aqui que a gente vai colocar como um método, né? Que expressa uma universalização do fenômeno interpretativo. Então, até aqui, a gente pode ver a seguinte questão. Gadamer está buscando para a gente, por meio da hermenêutica, apresentar uma teoria da verdade, né? Numa hermenêutica filosófica, com um método que universalize a interpretação. Bem, mas se a gente está falando de universalização, se a gente está falando de verdade, qual que é a diferença para o Kant, afinal? Se o Kant é racionalidade como universalidade e verdade como ética. Qual que seria a diferença aqui? A diferença é gritante, tá? Porque ao mesmo tempo que o Gadamer vai falar para a gente sobre verdade, né? Ao mesmo tempo que ele vai falar sobre verdade, ele vai relacionar essa verdade, né, com um princípio muito importante, que ele vai chamar de princípio da arte. Princípio da arte do entendimento. Arte aqui a gente pode ler como estado que se encontra, né? É o princípio de um estado que se encontra o entendimento. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, sobre o estudo do o estado da arte. O estado da arte é do estado que se encontra determinado fenômeno, né? Bem, se a gente está falando aqui de um cara que, ao mesmo tempo que ele quer trazer uma universalização do fenômeno interpretativo por meio da verdade, mas essa verdade significa o estado em que se encontra o entendimento, então que verdade é essa? Bem, para Gadamer, quando a gente fala do estado do entendimento, né, a gente está falando que existe uma possibilidade de detecção da verdade. Uma possibilidade de detecção dessa verdade. Uma verdade absoluta, né? Uma verdade absoluta. Porém, uma verdade absoluta que se relaciona diretamente com a concretude pessoal e a historicidade. Olha só que interessante, meus caros. Para Gadamer, existe uma relação muito concreta da verdade com o entendimento universal em determinado ponto de identificação, de entendimento de uma historicidade. Em outras palavras, existe verdade, só que essa verdade depende do tempo. Vocês já ouviram essa expressão aqui? Cadê? Não estou escrevendo, pô. Zeitgeist. Já ouviram essa expressão? Zeitgeist. Essa expressão daria para ser traduzida como algo como o espírito do tempo, né? O sentimento, o espectro de um povo, o espectro de um grupo em determinado tempo. A gente está falando mais ou menos isso, sobre esse Zeitgeist. A gente está falando que essa universalização, ela se aplica, ela é universal. De acordo com o estado em que se encontra o entendimento de determinado
de determinadas pessoas, a partir do seu conhecimento pessoal, que se universaliza a partir da pessoalidade, porque existe por trás uma historicidade. Essa historicidade permite com que haja uma universalidade no tempo. Se existe uma interpretação, se existe um entendimento universal, mesmo que ele seja passageiro, mesmo que ele acabe, ele é verdadeiro. Ou seja, verdades são verdades até elas deixarem de ser verdades. Se há um princípio da arte do entendimento, se há determinadas questões que são possíveis determinar como universais, essas questões são verdadeiras. E essas questões permitem uma hermenêutica, se o método for por meio da historicidade, se o método for observando o seu zeitgeist. Para fazer hermenêutica, a gente deve levar em consideração a história. A gente deve levar em consideração o que era concreto e pessoal em âmbito geral. Como assim? Significa dizer como se fosse uma prova. Naquele momento histórico, era possível determinar pessoalmente como verdade tal conceito? E esse conceito determinado pessoalmente é o mesmo conceito que se representa como um conceito verdadeiro geral? Ou seja, aquilo que se entende quando a gente fala, por exemplo, os gregos pensavam assim. A gente está numa visão macro da historicidade. A gente está colocando um conceito, um arquétipo aplicado àqueles sujeitos, né? Sobre pensamento, sobre entendimento, né? E determinando como geral. O que Gadamer está falando? É possível que essa verdade, que esse entendimento seja concreto individualmente para um sujeito? E é aí que entra a hermenêutica da leitura. Porque quem faz a leitura é o interlocutor de um autor, um indivíduo pessoal. E são nessas entrelinhas, principalmente nas entrelinhas, nas nuances textuais, que a gente pode perceber se há referência de concretude pessoal sobre determinadas condições históricas. Ou seja, o método gadameriano da hermenêutica filosófica, ele é uma leitura que implica uma tentativa de emulação de uma conversa. De uma conversa. Vejam só. É como se você conversasse com o autor. Que além das letras você pudesse tentar dar concretude pessoal para ele a partir do movimento do zeitgeist, a partir daquele movimento que ele existe. Você não lê o texto. A ideia é você ler além do texto. Estou falando muito. Alguma questão até aqui, pessoal? Claro, por favor, João. Por exemplo, é interessante porque dá para pensar o próprio Gardner, né? Vamos pensar uma criança que nasceu em 1900 e vamos tentar pensar o que ele vivenciou para começar a interpretar, fazer essas interpretações históricas a partir da sua vivência, porque ele está dialogando com os textos antigos a partir daquilo que ele viveu, né? Esse é o método dele. Ele está buscando a historicidade, ele está buscando a concretude nas outras civilizações a partir daquilo que ele está vivendo. E o que ele está vivendo, se não uma tragédia existencial do século XX? Ele, adolescente, pegou a Primeira Guerra Mundial, na sequência ele pega a ascensão do nazismo, ele pega a Segunda Guerra Mundial, ele pega a Alemanha esfacelada novamente, né? E vai seguindo a sua vida. Então, quer dizer, todas as suas interpretações, todos os seus diálogos com textos passados
ele faz a partir de uma própria tragédia que ele está a vivenciar. Né? Seria mais ou menos por esse caminho que ele está fazendo a interpretação, que ele está alavancando o método filosófico da hermenêutica, que depois vai servir ao direito. É isso, João. Você vê, é muito importante esse tipo de comentário do tempo, porque a gente tem que fazer esse exercício no próprio autor que está falando isso pra gente. E é claro, o Gadamer, ele é um autor que viveu a pior fase da Alemanha. Que ainda que fosse em algum momento, principalmente em 36, talvez, que a melhor época da Alemanha, também é a pior ao mesmo tempo. Então, ele é o autor que está conversando sobre estado de entendimento, sobre um povo que está num estado de entendimento muito sui generis. Porque a Alemanha, da primeira metade do século XX, entendem o mundo de uma forma como o mundo não compreende a Alemanha. Assim como a Primeira Guerra e também a Segunda, né, ninguém entende a Alemanha como os alemães. Ninguém entende o que é orgulho, o que é vergonha, como os próprios alemães. Né? Você sabe que eu estava pensando nisso recentemente? Saiu, eu acho que no stream da Telecine, eu acho, não sei se no Telecine da HBO, o filme do Tolkien, né? Eu sou muito fã do Tolkien, né? Sou muito fã de toda a série, não só de Senhor dos Anéis, mas, enfim, toda a obra que ele produziu, né? Um autor extremamente ligado à filologia, à linguagem, eu gosto muito dele. E eu estava assistindo o filme biográfico dele, que é recente, e eu pensava justamente isso, porque o Tolkien esteve na Primeira Guerra Mundial, né? E tem cenas das suas experiências na Primeira Guerra, e como que aquelas experiências da Primeira Guerra deram origem ao Senhor dos Anéis, né? E ao mesmo tempo, Tolkien é um inglês, né? E você vê claramente ali como que a visão ao alemão na Primeira Guerra, pelo inglês, era uma visão de não entendimento. Ele não era necessariamente o inimigo, mas ele era uma espécie de perigo, né? Você não tem um problema tão grande se você não chega... Sabe, eu percebo ali na própria obra do Senhor dos Anéis, né? O alemão não vai ser o Sauron, o problema maior do Senhor dos Anéis, mas ele vai ser o Saruman, aquele mago deslocado da Europa que acaba sendo atraído pelo poder. Né? A Alemanha é um problema gravíssimo no primeiro metade do século XX. E a sensibilidade... Pois não. Você vê que no livro do Hobbit, ele é bem mais tranquilo, né? Eu já li o livro do Hobbit, tipo assim, é bem mais infantil, bem mais leve a história, né? E é antes de tudo isso. O Hobbit, na verdade, o Hobbit foi escrito já depois da experiência dele de guerra, né? Só que é uma tentativa dele falar para os seus filhos, né? É uma história infantil mesmo. É uma história que tem certas tensões ali, se a gente for ler nas entrelinhas também, mas é uma forma dele contar para os próprios filhos essas histórias, né? Só que a obra a partir de lá, né? Você vai ler em Silmarillion, você vai ler em Contos Inacabados, etc., outras obras do Tolkien, você vê muito a presença ali da história da Europa ali naquele mundo maluco. E isso é interessante, como que os ingleses, que são uma potência na Primeira Guerra, estavam vendo esse fenômeno alemão. Porque a Alemanha, pessoal, a gente está falando de um pessoal essencialmente nacionalista, que dificilmente se misturava, né? A gente tem uma mistura, um intercâmbio muito mais fácil no resto da Europa do que na Alemanha. Um purismo linguístico, que isso Gadamer vai identificar muito bem. O outro autor que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, o Wittgenstein, também vai trabalhar isso. Como o purismo da língua alemã tem um efeito no entendimento do sujeito, né? Aliás, já vamos falar disso, né? Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem chat aqui. João. O chat é antigo. Chat antigo. Mas eu entendi. É que você perguntou sobre o conteúdo, eu não vou usar, eu não estou no teu nível do João. Hoje não dá para brigar com vocês. E foi o Senhor dos Anéis.
que saiu no... O Senhor dos Anéis, não, o Tolkien saiu no Telecine. Telecine, né? Telecine, eu acompanhei, eu assisti um pedaço, mas não consegui assistir inteiro. É bom, eu gostei. É porque eu não tenho, eu sempre me orgulhei que eu não tenho TV a cabo nem nenhuma TV tradicional em casa, né? Mas o que eu gasto com streaming é praticamente a mesma merda de ter uma TV a cabo, sabe? Vou falar, a gente sempre é captado de alguma forma, né? Não, eu não tenho TV a cabo, mas eu assino Netflix, HBO, o Telecine, ou seja, não adianta nada, a gente sempre vai ser captado por essas estruturas. Não tem como. Mas vejam, por quê? E isso vai ser muito importante para a gente entender o Gadamer, isso que o João Paulo falou agora há pouco, sobre pensar ele como um alemão do seu tempo, que isso é essencial. Porque todo esse princípio do entendimento, né, esse princípio da arte do entendimento, para o Gadamer, está diretamente em linguagem para uma abertura linguística. A tentativa do Gadamer para a hermenêutica vai estar extremamente ligada com a comunicação. Vamos dizer assim, para o Gadamer, a pergunta é: o que se quer dizer quando se diz? Essa é uma pergunta muito difícil. O que se quer dizer quando se diz? E quando se diz, né, quando a gente fala do dizer, da comunicação, a gente sempre vai ter um obstáculo que vai muito além das palavras. Né? Por isso que o Gadamer está tão ligado a um embrião do existencialismo, né? De um caráter móvel da existência, vamos dizer assim. Porque para o Gadamer, a linguagem ela repousa numa incapacidade, na verdade, de expressão. Bem, para o Gadamer a gente tem que ter ideia, também, claro, todo existencialismo, a gente sabe disso, o existencialismo tem muito mais influência do niilismo do que tem do racionalismo, né? Tem muito mais essa ligação trágica, né? Então é, de certa forma, também uma espécie de uma tragédia, o existencialismo, que também acredita numa finitude corpórea da humanidade, só que a diferença é que eles vão dar uma infinitude para a existência, né, porque é o existir, né, para o verbo. Né. Para a gente vai ser muito importante entender o sentido de verbo na hermenêutica existencialista. Porque, vejam só, o Gadamer está tentando dizer para a gente que a nossa finitude, a nossa dificuldade de lidar com a existência, que é tão infinita, vai fazer com que quando a gente fale, quando a gente se comunique, quando a gente fale com o outro, a primeira coisa que a gente teve que fazer, e talvez a gente sempre faz, mas nem percebe, é interpretar o que a pessoa fala numa conversa para além das palavras. Isso acaba sendo natural em uma conversa. Quando a gente dialoga frente a frente, o que a gente entende da fala da pessoa vai muito além da linguagem. Vai muito além da linguagem, das palavras, do que eu falo. Tem a ver com comportamento. Tem a ver com experimentar a pessoa. Né? Por isso, você vê, olha só, eu estou falando com os alunos aí, desde que a gente mudou esse método aqui para ficar todo mundo ao vivo. E eu insisto. Não é e não vai ser nunca a mesma coisa de estar dentro de uma sala de aula. Esse tipo de aula remota. Mas eu sinto que as pessoas começam a dizer assim, parece que melhorou alguma coisa, eu estou sentindo uma melhora. É claro! O que é mais lógico numa conversa? Você me vê dizendo e tentar entender para além das minhas palavras, ou você ver um vídeo, ou você escutar meu áudio, ou ler um texto que eu mandei.
a sua hermenêutica depende não só das minhas palavras, mas do meu tom, de como eu respondo. A sua pergunta vai ter sentidos de resposta diferente dependendo de como eu respondo. E minha resposta vai ter uma função de resposta diferente dependendo de como você pergunta. É muito claro isso para todos, né? Na sala de vocês tem muita gente aí que dá aula, que já deu aula ou que dá aula. Quem já deu aula ou dá aula sabe quando eu vou falar assim, aquele aluno que fez uma pergunta boa, atravessada. Você sabe exatamente o que significa receber uma pergunta atravessada. E você sabe exatamente que essa pergunta atravessada nunca é respondida da mesma forma de outras perguntas. A partir do momento que... Porque é um ataque a pergunta atravessada. A sua primeira reação a ter uma hermenêutica do ataque é a defensiva. Então sua resposta já é defensiva. Ou seja, mas espera aí, a resposta para a pergunta não dá para universalizar? Não seria a mesma coisa? Não! Porque se eu transcrever para texto a pergunta normal e a pergunta atravessada, eu vou ter uma forma de responder muito diferente. Permite, Fernando, Por favor. Falta o sentimento na escrita. Exato. Né? Às vezes falta o sentimento na escrita. Por exemplo, é horrível você mandar mensagem por WhatsApp, porque é um negócio frio. Quando você manda uma mensagem, então você consegue perceber a entonação. Né? A entonação faz toda a diferença. É muito difícil, eu vejo uma dificuldade muito grande na área do direito, porque o direito ele é muito seco. É a letra da lei, ele é seco. Diferente de você ler o Cortiço, do Zé de Alencar, onde você consegue perceber ali o odor, os traços daquele cortiço e trazer para o seu sentimento, você visualiza aquilo. Então, a literatura ela é mais rica do que, por exemplo, o direito. Então, eu acredito que a hermenêutica na filosofia, não sei, não é minha área, mas no direito, então ela fica um pouco mais, ela fica mais fria, né? Falta o sentimento. João, eu sempre tive uma experiência muito rica dentro da filosofia com a literatura. A literatura sempre foi, para mim, uma das aproximações filosóficas mais ricas que eu pude experimentar. Eu falo que se eu for falar quais são os meus filósofos favoritos, talvez eu fale Balzac e Dostoiévski. Porque não há como colocar que não tem mais filosofia no Balzac do que tem no Hegel. Porque a frigidez que o Hegel me apresenta aquela teoria vai fazer com que eu tenha uma dificuldade absurda de compreender as coisas. É o que eu falo. Às vezes eu digo assim, se você escutar Facção Central é melhor do que ler Foucault. Né? A forma como Facção Central fala de prisão, você sente muito mais o problema do que lendo sobre a tortura em Foucault. O escritor, romancista, o literário, ele fazia hermenêutica desde antes da hermenêutica existir. Ele provocou na gente, a literatura provoca na gente sentimentos impossíveis de ser provocados pelas letras. E demorou muito para a filosofia entender isso. Demorou muito para a filosofia entender isso, né? Tava falando agora um pouco a gente estava falando do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. Quem lê o Senhor dos Anéis, claro que o filme é excelente, mas você sempre tem que ler o livro, né? Eu já li Senhor dos Anéis umas 200 vezes. Quem já leu sabe que você passa pelo menos 180 páginas ali, no que no filme passa em 20 minutos, que é ali no Shire, ali com os hobbits, né? Porque só de descrição você tem exaustivamente a descrição da árvore que se entrelaça com a outra, a descrição da temperatura, a descrição do vento. Por quê? Porque o autor ele quer você vivendo aquilo e ele sabe que você não está vivendo aquilo. Não é à toa que os teólogos precisaram da hermenêutica, porque não tem nada mais etéreo e inacessível que Deus.
e você precisa experimentá-lo. E não tem nada mais etéreo e mais inacessível do que a filosofia. A filosofia é um método inacessível, a filosofia é um método extremamente denso. E daí é óbvio, João Paulo, vem para o direito, que se a gente achava que Deus era etéreo, que a filosofia era etérea, vem o direito e prova que Deus e a filosofia não são nada perto do inodoro, incolor e insípido direito. Não tem nada que o direito te traga. Nada. O direito não tem sentimentos. O direito... O capitão, o Spock tem mais sentimentos do que o direito. Isso é óbvio. É terrível. Toda essa curva que a gente está fazendo de teologia, filosofia pura e direito é para a gente cair em... A teologia encontrou na hermenêutica uma saída, a filosofia encontrou na hermenêutica uma saída, e o direito está brigando há 30 anos, 40 anos, para fazer alguém tentar aceitar alguma hermenêutica. Porque a gente nem isso consegue. Né? Porque, para começar, esse é o problema, é essa possibilidade de comunicação. E o João Paulo citou um negócio aqui que vai muito de encontro com o Gadamer escrevendo na primeira metade do século XX, e que talvez a gente nunca esteja tão real. É parar aqui. Tecnologia. Tecnologia, a uniformalizadora da palavra padrão. Onde a palavra padrão mecaniza e não encontra mais significado hermenêutico. O maior medo do Gadamer é uma certa morte da linguagem, que ele começa a dizer que está ali no primeiro metade do século XX, quando as universidades começam a se especializar demais. Pessoal, não sei se vocês percebem, mas essa nossa ideia que vocês têm, por exemplo, eu vou fazer direito, eu vou me especializar em direito civil, depois eu vou fazer um mestrado em responsabilidade e um doutorado no caso tal de responsabilidade tal. Isso é século XX. O século XX é marcado pela especialização, tecnocracia e utilitarismo. Todo mundo é ultra especializado. E o que significa ser ultra especializado? Eu só falo daquilo, eu só vejo aquilo, eu só sei daquilo. Eu sou ultra especializado em A, o João é ultra especializado em B. Eu não converso com o João. João Paulo, que é especializado em B, só conversa com o João Júnior, que é especializado em B. Eles conversam só sobre B. Sobre uma linguagem padrão técnica. Gente, tem um negócio que me dá desespero. Eu vou ali, eu encontro ex-alunos, recém-formados, se formaram há poucos anos, estão animadíssimos com, sei lá, advocacia, ou estão trabalhando em algum órgão público. Daí eu encontro, hoje em dia não mais, porque está tudo isolado, mas quando encontrava, num passado que a gente podia sair de casa, a mesa daquele aluno só tem advogado, e eles só falam de direito. Isso me dá pânico. Isso eu fico empanicado total. A especialização matou, ali no começo do século XX, o utilitarismo matou um primeiro passo da comunicação sensível. Né? Isso que o Gadamer estava com medo ali. Do que a tecnologia estava fazendo com a ultra especialização e com a limitação ainda maior da comunicação. Limitando a comunicação, você limita o conhecimento. Por quê? Porque quando a gente conversa aqui entre si e tem essa experiência hermenêutica de interpretação, eu aplico conhecimento à minha linguagem. Quando a gente tem um debate, quando a gente tem um diálogo, obviamente, a gente tem um acesso ao conhecimento. A gente tem uma forma, a gente é obrigado a exercitar conhecimentos.
Porque eu estou obrigado a interpretar a sua linguagem, não só da fala, mas de forma geral. Agora eu falo, Gadamer estava preocupado com essa tecnologia, com essa uniformização de padrão. O João Paulo deu um dos melhores exemplos que eu sempre gosto de ter. WhatsApp. A gente conversa por WhatsApp. E veja, é tão importante esse negócio que a gente tem raiva quando alguém te liga. Alguém te liga, a primeira coisa que você fala é: filho da... por que não me mandou um WhatsApp antes? Pelo menos mandasse um WhatsApp antes. E muitas vezes você nem atende esperando que a pessoa vá desistir e vai te mandar um WhatsApp. Porque fica mais fácil. Fica mais padrão. Sabe? Aqui, você aí, você sabe que eu tô falando com você. Você sabe que você vai se sentir culpado. Você aí que já terminou um namoro por mensagem. Né? Você que Parece um processo de desumanização. É total! E perdoa, gente, eu falei o cortiço do Zé de Alencar, meu Deus, Luiz de Azevedo, desculpa. Mas é um processo de desumanização, né? Mecânico. É lógico que é mais fácil, é muito mais fácil. Você está falando com uma máquina, você não está falando com uma pessoa. É sempre mais fácil. Imagina só, é só se inverter a questão. Em vez de você estar falando com um amigo, pensa no seu chefe te demitindo. Você acha que vai ser mais fácil para o seu chefe te demitir por WhatsApp ou vai ser mais fácil para ele te demitir ao vivo, ter que olhar para você, ver você falando que não pode ser demitido porque você tem família, etc. Você fazendo aquele drama total. Ele vai te demitir de qualquer jeito. Mas você na frente dele é muito mais humano do que ele te mandar uma mensagem e falar: desculpa, não dá mais, temos problemas. Ele vai falar a mesma coisa. Só que ele não vai estar lidando com o ser humano. A resposta vai ser diferente. Porque se você estiver na frente dele, ele vai ter que ter outras formas hermenêuticas para lidar com a sua resposta. E são essas outras formas hermenêuticas de lidar com a sua resposta que aí que está o problema. A tecnologia, o medo do Gadamer no começo do século XX é muito mais acirrado agora. É muito mais sensível agora. Veja, eu estou ouvindo de muita gente que tá bom assim do jeito que a gente está. Que por eles nem voltavam. Eu estou vendo muita gente falar que por eles, que bom, por mim nem voltava. Eu acho que tem que continuar assim mesmo, é bem melhor. Gente, a dificuldade que a gente tem que ter para extrair conhecimento daqui, vocês podem, não sei se vocês estão percebendo isso, imagino que estejam, é muito mais dolorosa do que pessoalmente. Você vê, o João Júnior teve que vir aqui para tentar marcar uma hora para a gente tentar se encontrar pessoalmente. Porque ele está com uma questão que ele está precisando discutir. Veja só que dificuldade que a gente está tendo. E eu sei disso, porque quando a gente está em sala de aula, quando a gente está presencial, vocês perguntam muito mais. Vocês estão na minha frente. Aqui, né, são raros. Né, são raros as perguntas. Dependendo da sala, dependendo do que for, nem tem. Né? Assistam lá essa mesma aula. Assistam, tem no YouTube. Assistam essa mesma aula da turma da manhã. Vê a diferença. Hoje vocês podem ver a diferença. Porque está gravado. Veja a diferença do que é a diferença de uma aula de filosofia, por exemplo, que é estritamente argumentativa, como ela muda de acordo com a interação, com a comunicação. Existem aulas que eu dei para vocês que foram completamente diferentes das aulas que eu dei para outra turma. Porque isso é um princípio hermenêutico para o Gadamer que define o nosso conhecimento. Que só há possibilidade de a gente racionalizar, como Kant quer, etc., se houver a possibilidade intercomunicativa. E isso vai ter um efeito estritamente cultural, estritamente histórico e principalmente linguístico. Meus caros, a gente vai começar a falar, eu não vou me alongar mais, porque estou fazendo mais ou menos 1 hora e já deu 1 hora. Mas em breve a gente vai falar de Wittgenstein
que é um autor que se preocupa muito mais do que o Gadamer com isso, mas o Gadamer também, principalmente por essa estrutura dele estar vivendo ali, Primeira e Segunda Guerra, na Alemanha, como a forma linguística, a língua, a forma como a gente fala a nossa própria língua, muda a forma como a gente vê a própria vida. A forma como a gente fala muda a forma como a gente vive. Porque a forma como a gente fala no sentido de língua, significado das palavras, gírias, sotaque, são reflexos de interpretação da própria vida. A forma como a gente fala é por si hermenêutica. É simples, pessoal. Você é um paranaense. Você ouve um audiobook, já ouviu o audiobook? Espero que não, porque isso pode atrapalhar algumas funções hermenêuticas. Você ouve um audiobook de um livro do Émile Zola, só que lido numa tradução brasileira, lido por uma pessoa pernambucana com sotaque pernambucano. Você é um paranaense que nunca foi para o Pernambuco. Você tem um arquétipo do que é aquela linguagem, aquela pessoa. A sua interpretação daquele texto vai depender seriamente de você ter ouvido aquele texto numa linguagem, num sotaque que você entende, mas que você tem uma interpretação prévia sobre aquilo. A forma como a pessoa fala vai mudar. Eu me lembro da primeira experiência que eu tive isso, no primeiro ano de graduação em Direito. Primeiro congresso jurídico que eu fui. Terrível, terrível. Me senti deslocadíssimo, todo mundo de terno. Eu falei, que bosta é essa? Os alunos de terno no congresso. O que está acontecendo? Foi um susto para mim. Tinha acabado de entrar na faculdade, falei, gente, o que está acontecendo aqui? Os caras de terno. E um dos palestrantes foi o Fux, que hoje é ministro supremo. Na época ele era ministro do STJ. E ele é um carioca. Né? O Fux é carioca. E ele me aparece para falar, lá, ministro do STJ na época, jurista respeitadíssimo. Ele já começou que ele era incrivelmente bronzeado. E aquilo já estava me chamando a atenção. Eu já estava assim, carioca bronzeado. Daí ele começa a falar com aquele sotaque puxadíssimo pro carioca. Hoje, ouvindo ele, eu acho que ele até deu uma mudada no sotaque, porque quando eu ouvi ele lá, foi quando 2007, sei lá, tava bem mais puxado. E eu pensava comigo assim, não tô conseguindo enxergar esse cara, o ministro do Supremo, porque ele tá falando para mim como um carioca na praia. Só que daí eu percebi que o meu preconceito linguístico, o que é o preconceito linguístico? Preconceito linguístico é arquétipo que eu formo. Preconceito linguístico por quê? Porque eu formei um conceito interpretativo a partir da linguagem. Eu formei uma pessoa na minha cabeça a partir da linguagem. Gente, a nossa primeira aula é a minha tia, nem lembro mais o nome dela, que vocês formaram na cabeça. Nossa primeira aula. Eu não conseguia levar o Fux a sério por conta do sotaque dele. Quem falou aí? Não ouvi? Tia Neide. Isso. Então. Gente, é loucura isso, mas eu tive dificuldade de levar a sério o que o Fux estava falando, porque ele falava para mim, parecia que ele estava vendendo biscoito Globo. Eu estava chocado com aquilo. É muito louco o que a linguagem pode fazer com a gente. Por que eu estou chamando isso de preconceito? Preconceito é o termo correto para a gente falar isso. Preconceito porque é uma barreira hermenêutica que eu estou tendo de acordo com a minha limitação linguística. E uma boa parte dos preconceitos são limitações linguísticas. Isso que é interessante no Gadamer. Esse eu não conheço, Tatiana, Marcos Bagno, eu não conheço esse autor. Tem que pesquisar. Vou pesquisar. E vejam, pessoal, é o que a gente vai falar muito na aula do Wittgenstein, mas a gente pode ir adiantando já. Linguagem não é tradução. Linguagem é isso, é hermenêutica para o Gadamer. Lusitanos e brasileiros. A barreira
linguística. Existe uma barreira linguística para além da linguagem. Não é só o sotaque. Tem um linguista brasileiro, que eu não estou me recordando o nome agora, que ele chega a fazer uma tese sobre a amplitude geográfica do Brasil e a limitação geográfica de Portugal. Que isso influencia na própria linguagem deles, que a gente fala muito mais arrastado, muito mais cantado, muito mais amplo, enquanto eles têm uma percepção mais limitada e falam comendo letra. Isso é interessantíssimo pensar até pela visão do Gadamer. Mas muito além disso. Meus caros, a gente não respeita a nossa linguagem para o lusitano. Se você conversar com português, ele vai falar que o brasileiro não respeita a língua portuguesa. Uma vez que eu estava conversando com um professor lusitano, ele falou que o problema do brasileiro é que ele fala sem querer dizer. E eu não estava entendendo. Ele tentava me explicar. É que quando vocês vão falar, vocês falam, mas vocês não querem falar o que vocês estão falando. É como se vocês fossem sarcásticos o tempo todo. Eu comecei a pensar, de fato, a gente usa muito ironia, sarcasmo, só que isso tomou uma forma que não é exatamente pra gente ironia e sarcasmo, faz parte do nosso próprio... E daí, por exemplo, isso daí é um caso real, um colega relatando que ele estava em Lisboa, na biblioteca, e ele chegou para a bibliotecária lá em Lisboa, na universidade. Os livros são muito raros, muito antigos, então você não pode ter contato com os livros. Você procura no sistema ali e pede para a bibliotecária, né? E ele chegou para a bibliotecária e falou assim, eu queria ver o livro tal. Daí ela falou, tudo bem. E voltou a trabalhar. Daí ele falou, oi, desculpa, dona, pelo quê? É que eu queria ver o livro tal. Eu entendi. Daí mas eu queria o livro. Tudo bem. Um amigo dele que estava com ele chegou para ele e virou assim, senhora, você pode pegar o livro para a gente ficaria agradecido se você fosse lá e pegasse, né? Então eu quero que você pegue o livro lá. No final ele falou, eu quero que você vá e pegue. Ele terminou a frase. E o meu colega, que é brasileiro, ficou horrorizado com aquilo. Falou, como que você virou para ele e falou, eu quero que você faça? Vai lá e faz. Ele falou, porque é o que eu quero. Eu quero que ela vá lá e faça. Eu falei, por favor, no final. Ele falou, não, mas você falou, vai lá e pega. Isso não é educado. Ele falou, não, para ela, você não estava falando nada com nada. Você falou para ela que você queria. O que ela tem a ver que você quer? Você falou para ela que você queria ver. O que ela vai fazer por você se você quer ver o negócio? Parece uma piada, parece uma loucura, mas não é. Linguisticamente, é isso. Eu quero ver. Problema seu. O que eu tenho a ver com você querer ver um livro? O modo correto é, vai lá e pega. Por favor. É uma loucura, mas olha a diferença, né? Tem outro colega meu, não foi para vocês que ele deu aula, foi pro 4º ano. Que ele estava em Portugal há pouco tempo atrás com outro professor nosso e ele voltou com uma outra história nova que essa eu não estava acreditando, eu só acreditei porque tinha 2 pessoas contando a mesma história. Que ele falou assim que eles foram em 3 num barzinho, num pubzinho em Portugal e falaram, eu queria uma cerveja, daí o outro falou, pode trazer 2. E o meu amigo falou, pode trazer 3 então. E o garçom trouxe uma cerveja pro primeiro, 2 pro segundo e 3 pro terceiro. Porque veja, parece uma loucura, mas ele falou, então traz 2. E o outro falou, então traz 3. Ele não especificou que era uma pro primeiro, uma pro segundo e uma pro terceiro. O problema é que pro lusitano, o jeito que a gente fala, que é totalmente sem falar nada. Isso pode parecer loucura pra gente, mas se for pensar do ponto de vista racional, quem tá louco é a gente, que não fala nada com nada. Mas não é que a gente tá louco, é porque a forma como a gente vive expressa a forma como a gente fala. O nosso entendimento, a arte do entendimento, como a gente diz Gadamer, depende da nossa realidade histórica, da historicidade da nossa vida.
A gente interpreta as coisas a partir de como a gente vê as coisas. Fernando, se permitir, eu não vou citar um linguista, mas eu vou citar um dos nossos principais antropólogos, Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Com o Brasil sulista, com o Brasil caboclo, com o Brasil sertanejo, com o Brasil caipira, né? Não precisa ir daqui para Portugal para percebermos essa diferença, e essa diferença hermenêutica que eu estou começando a entender que o Gadamer está apresentando para nós, ela vem arraigada também de uma questão cultural de vivência própria, né? A nossa forma de cultura faz com que nós conversamos diferente, a depender de onde você esteja, inclusive no Brasil, se você está no Sul, se você está no Norte, ou se você está no Nordeste, e isso vai fazer toda a diferença na releitura, na interpretação daquilo que está sendo apresentado dentro do texto. Perfeitamente. Segue por aí. E veja, João Paulo, isso antes de chegar no direito, vai chegar na política. E o Brasil é um país que tem muito que aprender com a hermenêutica linguística antes de falar em política. Eu vejo aí, né, a gente não entende nada de política, quanto menos de direito, porque direito é um entendimento derivado da política. Só se entende direito se entendendo do que é polis, do que é política, do que é essa atividade da polis, né? E o Brasil é muito marcado por não assumir uma identidade linguística e cultural a partir da política, né? Você vê nossos colegas aqui, que eu não vou citar nomes aí, né? Nem do Danilo, nem muito menos, né? Que ficam tentando ensaiar uma espécie de um liberalismo europeu com o conservadorismo alemão, né? Austríaco, principalmente. O que esses modelos têm a ver com a forma linguística brasileira, né? Você vê, o modelo liberal europeu serviu muito para a tradução luterana da Bíblia. Serviu muito, é uma linha de pensamento política que influencia diretamente na hermenêutica. Influenciou diretamente na hermenêutica. Só que, por exemplo, se você for pegar a interpretação anglicana, se você for pegar a interpretação dos outros movimentos protestantes, dos outros movimentos pentecostais, não concordavam com a interpretação da própria Europa, não concordavam com a interpretação luterana. Porque Lutero tinha uma realização do zeitgeist liberal europeu que fazia sentido ali. E eu falo isso, claro, ironizando o Danilo, porque, óbvio, ele merece essas ironizações, né? Mas a questão é que o Brasil nunca soube ler política, né? O marxismo brasileiro sempre foi marcado por uma tradição extremamente europeia, né? Os primeiros partidos marxistas brasileiros ou se inspiravam no modelo bolchevique russo, porque daí sim que a gente tem um problema muito sério, porque a gente vai sair do Ocidente, praticamente. Se for tentar transferir a Rússia para cá, o negócio fica mais cabuloso ainda, né? Os movimentos socialistas também, sempre baseado no progressismo europeu, principalmente francês e inglês. O conservadorismo brasileiro que tem, já indiquei para vocês muitas vezes aqui, Francisco Campos como um grande pensador, que arri na cara desses conservadores brasileiros atuais nossos, que dizia: que conservadorismo é esse que lê alemão e lê italiano? Né? O Danilo, agora sem ironizá-lo, ele até me mandou esses dias uma plaquinha da época do governo Vargas, né? Que é bem legal. Cadê aqui o Danilo? Ele me mandou uma foto de uma plaquinha do governo Vargas, que tem muito nesse sentido do momento político que o Brasil tentou entender dentro do conservadorismo, mas tentou entender que falava: é proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês no Brasil, só fala somente português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Isso é maravilhoso para a tentativa brasileira de tentar uma hermenêutica política naquele movimento, né? É uma tentativa do Brasil tentar. Por que não? Porque os movimentos políticos brasileiros sempre foram europeizados. E movimento europeu é europeu. Você traduz um alemão para cá, você tem 20% da sua linguagem. Você traduz um francês para cá, você tem 30% da sua linguagem. Os americanos não usaram seus próprios autores, né?
são extremamente nacionalistas também. Ou seja, se a gente for analisar numa forma crítica um dos maiores problemas políticos do Brasil, segundo a filosofia, um dos maiores problemas políticos do Brasil é não ouvir a própria linguagem. Né? É não... O João Paulo, no caso, sempre traz várias referências para a gente aqui de autores brasileiros, até de literatura, que vocês deveriam, a maioria de vocês deveriam ter lido até na escola, e eu sei que não foram leituras bem feitas. Não são, né? A gente fica... Não, e o pior, quando o cara quer dar uma de intelectual ainda, ele fica citando o cara lá dos homônimos, lá, o português, né? Nem para citar poeta brasileiro, mas não, vai citar poeta português, lá como chama, Fernando Pessoa. Puta merda, né? Acho que uma das primeiras grandes questões aqui é a gente tentar pensar na nossa própria linguagem, que ela é extremamente problemática e pouco falada. Meu predileto, Ariano Suassuna. Nem me fala, nem me fala. Terminei de ler recentemente A Pena e a Lei, da Ariano Suassuna. Fabuloso. Pois é, João. Daí o João Júnior tá falando aqui, daí alguém aí no chat cita um pseudo-filósofo aí, né? Que é só um tradutor um péssimo tradutor de conspiração norte-americana. O cara se diz conservador, gente. É que eu não vou falar o nome do cara porque tá gravado aqui, né? Mas veja, esse cara que vocês estão vendo no chat aí, né? Pô, o cara se diz conservador e traduz conspiração norte-americana. Você tá de sacanagem comigo, né? Só pode ser sacanagem, né? Mas isso é uma lição gadameriana. A gente não é capaz de entender filosofia nenhuma. A gente não é capaz de entender Grécia, não é capaz de entender medieval, não é capaz de entender filosofia alemã, inglesa, não é capaz de entender sem entender a própria língua. Entender a própria linguagem significa entender o que a nossa linguagem influencia na nossa vida. Entender o que é esse zeitgeist, essa arte do entendimento a partir do meu português. O que é o meu português? Português aqui. É o seu português que você aprendeu a falar aqui. Você que nasceu no Paraná, você tem um português diferente do português que eu aprendi em São Paulo. Então, já essa nuance já vai modificar nossas interpretações menos. Muito menos do que o paraibano. Muito menos do que o cara do Ceará. Muito menos do que o cara do Amazonas. Lá, o buraco vai ser mais extenso. Entre a gente, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, ainda vai ser um pouco mais próximo. Mas ainda vão ter nuances. Então, você é incapaz de entender, de fazer hermenêutica em nada, se você não é capaz de entender a sua própria linguagem. Então, qual que é o método hermenêutico central? Entender o que a sua linguagem diz a respeito da sua historicidade. Essa é a primeira regra gadameriana. Nem fala, Danilo. Você sabe muito bem aí que você é da tropa aí. Se você fala mal desse cara, você é perseguido pro resto da vida. Então eu não falo nem o nome aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Se não há questões, se não há dúvidas, se não há nada, encerramos a aula agora. Eu coloquei já no AVA e no grupo o livro Verdade e Método do Gadamer, para vocês, se quiserem dar uma lida, né? Se quiserem fazer a leitura. É bem interessante, né? Vocês veem que é uma teoria bem legal de se pensar. É muito importante para se usar no direito. Eu acho que esse bimestre já estão conseguindo identificar bem o porquê dessa filosofia para o direito, né? Por que estudar isso no direito. Essa fica bem clara para a gente. E daí vocês estudem lá, tá? Essa aula logo mais vai estar disponível para vocês também, né? Eu estou continuando a postar no YouTube, né? Eu sou o mesmo, né? Tá bom. Bom, pessoal, até semana que vem a gente se fala. Boa noite para vocês, boa semana e tudo de bom. Fernando, então te encontro na quinta-feira por volta das 2 e pouquinho. Por volta das 2, João. Eu vou estar lá.
Beleza. Aí eu levo já o notebook e as coisas que eu pretendo te mostrar. Beleza, então. Obrigado, Fernando. Falou.